Vamos aqui voltar para o nosso site, para outros destaques que também estão por lá. E aí, Luísa, vou aproveitar porque tem pesquisa que foi divulgada há pouco, já está no site da CNN Brasil. Bora olhar com Luísa Martins para 2026. Eleições. Paraná Pesquisas. Eleitor quer vice-presidente com olhar voltado à economia. Olha a preocupação do eleitorado brasileiro com economia. Levantamento do Instituto ainda aponta que parte do eleitorado do país prefere que mulher assuma o posto. Temos aqui, então, o detalhamento desse levantamento. Temos aqui qual que é a visão do eleitorado da região Nordeste. A prioridade, segundo o levantamento, é a representatividade regional, com 24,9% defendendo um político experiente do local. No Sudeste, 25,1% preferem alguém que foque na economia e no setor produtivo. No Sul e no Norte e Centro-Oeste, a escolha de uma mulher como vice é a característica mais valorizada, com 27,5% e 27,4%, respectivamente. No total dos entrevistados, a característica mais importante para 24,4% dos eleitores é que o cargo de vice-presidente seja ocupado por uma mulher. Depois, 22,3% pedem por um representante do setor produtivo do agronegócio. E aqui temos o detalhamento do levantamento por região, quais foram os aspectos levantados com relação ao questionamento feito aos entrevistados, mas vou destacar aqui justamente o que a maioria disse. 24,4% dizem que o cargo de vice deveria ser ocupado por uma mulher. E aí, Luísa Martins, vou olhar com você para essa figura do vice-presidente. O quanto que ela é importante para o eleitor brasileiro definir seu voto e, principalmente, o quanto que ela é importante para a estratégia político-eleitoral das legendas nessa disputa pelo Palácio do Planalto. Carol, a gente viu com muito, como é que eu vou dizer, com muita atenção, né, o papel de um vice-presidente agora que a gente viu essa questão envolvendo as sanções dos Estados Unidos ao Brasil e como o vice-presidente Geraldo Alckmin teve aí esse papel nas negociações. Claro que ele também é ministro do Desenvolvimento, mas como essa figura pode ter uma relevância para além de ser ali um companheiro de chapa do presidente, do candidato, né, principal à presidência da República. Isso, de fato, tem que ser considerado, né? E às vezes as pessoas, os eleitores, podem olhar apenas para o cabeça de chapa, mas o fato é que a dobradinha realmente é muito importante e a gente também vê como essas alianças acabam se traduzindo nessas chapas, né? Em quem se alia com quem ali na hora de disputar uma eleição. O que eu queria destacar, Carol, nessa pesquisa, é o seguinte, tem essa parte, né, da população, dos entrevistados, que soma aí o maior percentual de 24,4%, que na pesquisa estimulada quer que seja uma mulher. Agora, uma questão que me chamou a atenção, Carol, é o motivo pelo qual as pessoas apontam, né, quererem uma mulher. Isso foi colocado ali na pesquisa estimulada. Então, diz o seguinte, que seja uma mulher para trazer um olhar feminino ao governo. É claro que, né, não é apenas um olhar feminino, né? A mulher tem muitas outras atribuições, inclusive do ponto de vista técnico, político, de articulação, de protagonismo, né? E isso vai além de ser um mero olhar feminino, né? Então, a pesquisa ela faz essa pergunta, mas ela se restringe aí a esse aspecto, né? Que seja uma mulher para trazer um olhar feminino ao governo. E aí, em seguida, a gente vê, pouco abaixo, né, com 22,3%, que seja um representante do setor produtivo, agronegócio, para focar na economia. E depois, com 13,2%, que seja um político experiente do Nordeste para representar melhor o país. E aí, em seguida, vem também uma questão interessante, um outro ponto aí que foi apontado, né, colocado ali para os entrevistados, que seja alguém de total confiança da família de Jair Bolsonaro, com 12,2%.
e, por fim, com 9,9%, que seja alguém ligado à religião e à defesa da família, com um perfil conservador e evangélico. Esse foi, entre as respostas, tirando ali, né, o não sabe, não opinou e o indiferente, foi essa questão dos evangélicos, foi o que apresentou aí um menor percentual, mas existe aí, então, essa variedade de cenários, né, e como isso está sendo colocado pelos pesquisadores ali como possibilidades ali para quem está sendo entrevistado pela pesquisa. E é isso, né, Carol? A gente vê a relevância disso. Agora a gente viu ao longo do governo Lula e também isso volta aí, claro, né, o olhar para a eleição de 2026 diante da dúvida para os dois lados, né? Lula, se for candidato à reeleição, vai seguir na chapa com Geraldo Alckmin para uma nova tentativa aí de ocupar o Palácio do Planalto. No caso de Flávio Bolsonaro, que foi indicado aí pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como candidato da direita para 2026. Quem pode ser o ou a candidato ou candidata a vice, né, nessa chapa? Vai ser Michele Bolsonaro? A ex-primeira-dama vai ser capaz de superar essas discordâncias, né, esses embates que às vezes acontecem entre ela e os seus enteados? A gente viu algumas brigas públicas, inclusive, né, discussões públicas, depois dizem que ficou tudo bem, mas é claro que cada um quer ali o seu protagonismo, né, Carol, na hora de herdar o espólio político de Bolsonaro, que está preso, e mais do que preso pela trama golpista, está impedido de disputar eleições sem direitos políticos, devido à participação na trama golpista e outras condenações pelo Tribunal Superior Eleitoral.